E aí, pessoal, então tava empolgadaço, né? Porque hoje é dica de filme, né? Estamos numa sexta-feira. Empolgadaço, falei um monte do filme que eu tava falando e tudo mais, daí eu vi, eu tava gravando errado. Então aí o vídeo ficou meio, né, deu uma caída aí. Mas eu vou tentar manter a energia lá no alto. Então vamos lá. Dica de filme, e olha só que interessante, essa vez a dica de filme é de um filme lançamento. Olha só, não tô trazendo filminho aí de trocentos milhões de anos atrás, quando eu bati as pedras lascadas lá que eu era jovem. Então, esse filme é desse ano aí, recente, muito recente, é o Mickey 17 ou Mickey 17, não sei como é que a gente vai falar aqui no Brasil. É um filme que é o mesmo diretor do Parasita. Não sei se vocês já viram Parasita, eu já sugeri o Parasita aqui no canal, vou deixar até o cardzinho depois. E eu gosto muito desse diretor barra roteirista aí, porque ele é muito habilidoso aí na parte de com Parasita ali, ele teve muitas sacadas interessantes, e aí ele tem muitas sacadas nesse agora. Então, spoiler alert aí, pessoal, se preparem, porque né, agora eu vou começar a falar sobre enredo e vou dar muito spoiler e não deixem ser spoilerado este filme porque ele é muito bom, então vão lá assistir depois vocês voltam aqui pra gente conversar. O filme é sobre uma pessoa, né, que seria o Pattinson, que eu não sou tão fã dele assim desde a época do Crepúsculo, mas é bronca minha mesmo, porque ele é um ótimo ator e nesse filme ele tá muito bem, porque ele tem que fazer mais de uma pessoa, entre aspas. Eu já vou me explicar por que é mais entre aspas, porque ele faz ele mesmo. Só que ele faz ele mesmo, ele faz o personagem, o Mickey. Só que esse cara, ele é clonado, ele é clonável. Então, acontece dele atuar em mais de uma persona diferente, em mais de uma personalidade ali. Então, o que que acontece, né? Por que que é Mickey 17? Porque já é a 17ª versão dele. Ele trabalha como um substituível. Seria uma pessoa que ela pode ser substituída depois. Então, é lá num futuro em que a gente consegue clonar pessoas já de uma maneira muito otimizada e também a gente consegue guardar as informações que dizem quem ela é. Então daí já começa aí alguns questionamentos que a gente pode fazer, né? Será que todas as informações que estão no nosso cérebro, elas nos definem? No filme essa seria a premissa, então tu guarda as informações dentro de um HD, que inclusive é um tijolo, é um tijolão assim, eles fizeram estilizado, um tijolão. E aí, quando a pessoa. Então, essa pessoa é substituída por isso, porque ela pode ir lá e morrer. Ela pode ir lá para uma situação em que é muito perigoso e pode dar tudo errado, ela morre. Mesmo assim, eles vão lá, fazem ela de novo, colocam o backup dela, né? Aquela quantidade de informações que estava guardada ali até determinado ponto. Então, ele não perde muita coisa. Se eu não me engano, é uma semana que eles guardam as informações. E aí, quando tu faz esse. Então, a pessoa volta mais ou menos da onde ela partiu, né? E aí o que que acontece? Tem um monte de implicações éticas nessa história toda, né? Então eu gosto dos filmes, estou gostando dos filmes desse diretor barra roteirista aí, porque ele é muito habilidoso nessas coisas, né, nas histórias aí, o que que ele começa a bolar. Porque uma das implicações importantes para nós aí seria, se uma pessoa ela é clonada, isso acontece lá no filme, ela é clonada e ela existe no mesmo tempo que a outra pessoa que foi a original. E essa pessoa faz crime. Quem que é culpada? É ela? É a outra pessoa? Né, é ela mesma? Ou são as duas? A gente vai punir só a que fez, vai punir a outra como cúmplice, como é que se pune? Tu pune pelo... Enfim, então ele faz um monte de questionamento nesse sentido, né? Então isso é bem interessante. Aí no filme, essa clonagem, por conta de tudo isso, ela é banida, então não pode mais na Terra, mas como eles estão no espaço, aí as leis não se aplicariam diretamente no espaço, então existe a possibilidade do Mickey existir, né? E aí ele começa, então, a trabalhar fazendo as coisas que ninguém quer fazer, porque, claro, implicam em risco. Ele morre muitas vezes para alcançar algum objetivo lá dentro do filme. E, e disso. E também acontece essa questão aí da clonagem, né? Dele ser clonado e ele acabar existindo, porque é proibido. Lá no filme também tem essa questão: é proibido tu existir contigo mesmo. Então
Se é descoberto, é um crime bem sério. Então, se tu é descoberto se clonando, os dois vão ser punidos. Se eu não me engano, não tem escapatória, né? A pessoa. eu- Então, aí acontece isso lá no filme também. E tem, mas não só, né? Essa é só uma das possíveis discussões que esse filme pode ensejar, instigar, porque uma outra discussão poderia ser a própria analogia para a nossa realidade, né? Pela questão do trabalho. E aí vocês sabem que eu gosto muito desse sistema do trabalho, né? E, cara, até que ponto a gente também não é substituível, né? Hoje a gente vê muito isso. Você tá fazendo um trabalho que de repente você não é tão bem remunerado assim, e que se tu tenta batalhar por alguma coisa melhor, vão te substituir. Não por alguém exatamente como tu, como é no filme, mas vão substituir por alguém que faz a mesma coisa que você. E será que essa pessoa faz a mesma coisa que você? Ou será que tu tens uma qualidade inerente a ti que faz o teu trabalho ser único? Isso é um pouco do que acontece no filme também, porque chega um ponto em que ele tá convivendo com dois, mas os dois são meio que diferentes. E aí tem essa questão também. Será que aí entra essa discussão da psicologia, né? Será que tudo que nós somos está inserido ali no nosso cérebro e simplesmente guardar as informações do nosso cérebro é suficiente? Ou será que tem mais coisas aí? O filme parece sinalizar para esse segundo, né? Que tem mais coisas, por conta de que são duas pessoas bem diferentes. E é nessa hora que eu acho que o Pattinson se sai muito bem, porque ele faz dois dele mesmo diferentes, mas de uma maneira bastante convincente. Assim, tu não diz assim, bah, ó, é o Pattinson fazendo dois papéis. Não, tu diz, bah, esse cara é bem diferente desse outro, né? Então isso é bem legal, assim. O filme é muito bom, assim, muito bem. Tem eu diria, uma personalidade ali, porque ele tem todo um clima, toda uma maneira de acontecer que foge um pouco dos padrões de ficção científica que a gente está acostumado. As coisas são meio desleixadas e como se imagina que seria algo mais voltado para uma realidade, né? Então. E tem momentos bem divertidos, bem engraçados, tem outros momentos mais que mexem mais com a gente, assim. Então, bah, é um filmão, assim, ó, tem muita coisa pra falar do filme. Eu não vou ficar me alongando muito, mas é um filme muito legal, tá lá no Max. Então, se você assina o Max aí, ele já estreou e tá lá disponível. E se porventura tu não assinar, mas tiver a oportunidade de alugar, aí eu recomendo, porque ele vale mesmo, tá? E você, meus amigos aí, minhas amigas, você já assistiu o Mickey 17? Me conta aí nos comentários.